ser novo. É a casa do Pai, a vossa espera. Olhar e gestos diferentes. Boa noite. Bom, gente, é um prazer estar aqui. Eu estava falando para a Márcia que eu acho importantíssimo esse tipo de iniciativa surgir assim no seio da sociedade civil. A gente vem pipocando isso em todos os lugares. Semana passada mesmo eu estava na Fundação Maricovas, que é uma fundação que, a despeito do nome, ela é apartidária. A gente estava formando um grupo de 60 pessoas lá em iniciação política. Semana retrasada eu estava numa ONG chamada Oficina Municipal, também em Pinheiros. Lá tinha por volta de umas 35 pessoas também se formando em cursos de política. Então eu acho fundamental que a gente esteja espraiando esse tipo de iniciativa em todos os lugares. Só a democracia poderia propiciar isso para a gente. Eu acho importantíssimo que a gente leve cada vez mais os valores da democracia para os lugares. E aqui a Márcia estava me contando que é o começo da escola de vocês, por isso eu estou muito honrado de estar aqui e parabenizo a vocês todos que estão montando e os que estão participando dessa iniciativa, que é fundamental. A ideia aqui é trazer um pouco sobre o tema da democracia e da cidadania. A Márcia pediu que eu me apresentasse antes e a minha trajetória é muito ligada à propagação da ideia da democracia. Assim, eu gosto muito dessa coisa que a gente chama de educação política, de levar os valores democráticos para as pessoas. Eu e o Humberto, que seria para estar aqui, não pôde, somos parceiros nisso em várias iniciativas. Eu me formei em Relações Internacionais pela USP, tive a sorte de acessar uma faculdade pública que, no Brasil, que apesar de ser um direito, no Brasil tem um certo gosto de privilégio, assim, do ponto de vista que nem todos podem acessar. E isso é um problema que a gente vai ter que dar conta com o tempo também. Mas eu tive a sorte de poder estar ali. E aí eu fiz o mestrado em Ciência Política ali e estou fazendo doutorado agora também em Ciência Política. Eu sou coordenador de cursos nessa área de formação política, nessa Fundação Maricovas. Sou professor de política na Oficina Municipal. No SICS a gente tem uma iniciativa que a gente leva para os Centros de Integração da Cidadania, alguns cursos de política. Então eu milido muito nessa área de propagar a democracia. Eu acho importantíssimo e acho fundamental que tenham pessoas como vocês, que segunda-feira à noite poderiam estar em casa vendo novela, poderiam estar em casa que seja lendo um livro ou coisa que o valha, mas estão aqui discutindo política e estão achando importante isso. Isso é fundamental, porque como a gente vai ver, a democracia não é uma coisa que a gente conquista, coloca num pedestal, um vaso que a gente coloca em cima da parede e diz que bom, conquistamos a democracia e não precisamos fazer mais nada agora. Infelizmente ou felizmente a coisa toda não é assim. A gente precisa fazer a manutenção dela, tal qual uma planta, a gente precisa regar, a gente precisa adubar, a gente precisa dar carinho e dar atenção a todo momento para ela. E eu acho que o fato de ter pessoas como vocês interessadas é o que faz com que essa atenção seja dada para ela. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é o que a gente está pensando quando a gente está falando de democracia. Quando a gente está falando de democracia, a gente está pensando num governo que é o governo das leis. É o governo baseado em leis. Por que tudo isso? Democracia, normalmente, quando a gente escuta essa palavra, muita gente já deve ter ouvido falar democratos, o governo do povo, o governo da maioria, que é o povo, é a maioria da população. Mas por que eu trouxe o negócio que é baseado nas leis? Porque não basta que a maioria decida toda sorte de qualquer coisa, assim. A maioria decidiu, portanto é isso que vai ser operado. Existe um certo constrangimento nessa decisão. Nem tudo a maioria decidir é o que vai ser aplicado, certo? Então é um governo baseado na letra da lei. A maioria decide, mas constrangido por leis, por instituições. E isso é o ponto de partida fundamental para a gente começar a entender o que a gente está falando quando a gente está falando sobre democracia. A gente sempre tem que ter as leis como parâmetro. E leis que são impessoais, leis que não estão ligadas com a força de um governante, seja força no sentido força bruta mesmo, seja força no sentido de uma força carismática. Tal pessoa exerce uma liderança carismática sobre a gente, é uma coisa mágica, a gente fica hipnotizado, ou pela força mesmo, tal pessoa vem com o exército e impõe que a gente acredite naquelas coisas. Não, aqui é a lei que está acima, a letra da lei está acima desse tipo de constrangimento. Tanto do tipo da força, quanto que os reis tinham do ponto de vista de carisma, do ponto de vista de que alguns chegavam à ousadia de dizer que Deus tinha confiado um mandato para eles, e é por isso que eles operavam naqueles termos, é por isso que eles
conduziam os povos à guerra e etc. e tal. Então, assim, a democracia hoje ela é importante nesse sentido, no sentido de estar constrangida pelas leis, pela operação das leis. Pensem sempre nisso, tenham sempre isso em mente. O meu percurso vai ser basicamente duplo, né? Eu tenho uma dupla tarefa, eu tenho essa semana e a outra com vocês. Essa semana eu quero enfatizar o papel da participação, justamente dessa coisa da gente fazer a manutenção da democracia, de ela não ser uma coisa já conquistada e pronta. Na semana que vem, a minha intenção é justamente passar por como que o Brasil foi tomando pé dessa democracia, foi chegando num ponto que, se a gente não está no ideal hoje, a gente está no caminho certo, pelo menos, na direção certa das coisas. A gente tem uma série de coisas que a gente precisa aperfeiçoar ainda, tem uma série de coisas que a gente precisa melhorar, mas pelo menos a direção que a gente está, ela está mais acertada do que a gente vai ver na aula que vem do que há 20 anos atrás, por exemplo, onde a gente não tinha democracia de forma alguma, a gente tinha um regime ditatorial no Brasil. Então, o meu percurso com vocês hoje é basicamente falar sobre a democracia em si, sobre a democracia como um valor, e na aula que vem mostrar o trajeto dela na nossa história. Começando pela seguinte coisa, por pensar, quando um pensador chamado Robert Dahl, que é um cientista político muito famoso que a gente conhece, ele começou a analisar o que era a democracia. E começou a pensar basicamente que a democracia, enquanto forma completa de governo, assim, baseada totalmente nas leis, ela não existia, ela era um ideal, ela era algo que a gente gostaria de alcançar. Então ele chamou esse ideal, essa democracia plena, de poliarquia. E aí, como a gente conquistava basicamente essa poliarquia? A gente tinha dois eixos fundamentais, duas dimensões muito importantes para estruturar essa democracia. E quais eram esses dois eixos? Quais são esses dois eixos na visão desse pensador? Um é a oposição e o outro é a participação. Vejam, se a gente pensar na democracia hoje no Brasil, a gente está tratando de hoje, especificamente hoje, está sendo uma discussão muito importante no Congresso sobre a medida provisória dos portos. E lá a gente está vendo que dentro da base do governo tem uma série de interesses próprios, interesses privados brigando e se debatendo contra uma medida provisória que é como se fosse uma lei que é baixada meio que por decreto pelo presidente, depois pode ser contestada pelo Congresso, mas é que é uma lei que não segue os trâmites normais. O que acontece? Essa contestação, essa dimensão da contestação da oposição, a gente está vendo que ela está meio turva, ela não está muito bem situada, a gente não consegue entender mais hoje no Brasil, infelizmente. A gente tinha uma visão, talvez a gente nunca tenha visto isso de forma nítida, mas hoje embaçou um pouco mais essa dimensão da oposição. Quem é oposição, quem é situação? De repente tem momentos em que é mais interessante para mim não ser oposição e transigir. A gente viu um exemplo claro essa semana passada do nosso vice-governador desse estado aqui. O vice-governador do estado de São Paulo, vice de um governo do PSDB, que é a dita oposição ao governo, e de repente ele virou ministro do governo do PT. Então, quer dizer, essa coisa de oposição, de contestação pública, como o Dahl está chamando, é uma coisa que anda embaçada no Brasil. A gente não está conseguindo ver muito bem. E aí, para piorar um pouco a nossa democracia, para a gente mostrar que o semblante não é assim tão bom quanto pintam, enquanto está tudo bem, o outro eixo diz respeito à participação. E aí é que a coisa está mais difícil para nós. Por quê? Se a gente for olhar hoje, a despeito de iniciativas importantes como a de vocês que eu estou saudando, as pessoas estão participando muito pouco da democracia. As pessoas estão achando que política é uma coisa, política é coisa de político. Eu vou para minha casa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que lavar minha louça, eu já tenho tanta coisa para fazer, ficar me preocupando com esses caras, eles só roubam mesmo. Então não adianta nada fazer parte dessa coisa de política, participar, me apossar disso, começar a entender, porque isso aí é deles mesmo. Nada mais enganoso e justamente isso é que eles querem para que a coisa continue assim. Se o político ruim que deixa o estado de coisas como ela está hoje, que é justamente que as pessoas de bem que estão reunidas assim, querem que as pessoas pensem assim. Justamente a ideia que eles querem que vocês tenham. Então, a coisa da participação torna-se fundamental, torna-se muito importante
para nós que queremos mudar alguma coisa, para a gente que olha para aquele horizonte ali chamado poliarquia, que vocês podem trocar o nome para democracia tranquilamente, para a gente que quer chegar ali em cima, nada mais enganoso do que isso e nada mais, nenhuma armadilha maior. Então, o que a gente tem que incrementar? Se essa coisa da oposição hoje está meio embaçada, a gente tem que participar cada vez mais e começar o quê? A situar nossas demandas, começar a mostrar o que a gente quer, porque é aí que a gente vai começar a contestar, tanto no nível federal, no que a gente está falando da presidência da República, se for no governo do Estado, se for aqui no município. A gente tem que começar a mostrar, olha, esse tipo de coisa aqui, não, esse tipo de coisa eu quero de outra forma. Eu não aguento mais pegar metrô lotado, eu não aguento mais ver o buraco na minha rua mal iluminada, os investimentos indo todos para a zona central e pouco para a periferia, etc. E tal. É aí que a gente começa a mostrar as demandas que a gente tem e é aí que a gente exerce o papel fundamental de situar essa oposição, de mostrar para onde ela está indo. É por meio do outro eixo, da participação. E aí é que é importante o que a gente está fazendo aqui e é importante a dimensão da participação na política. Só que a democracia, ela teve uma evolução ao longo do tempo. Ela não começou da mesma forma como a gente está vendo ela hoje aqui. Ela começou de uma forma que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, chamada democracia direta. A democracia direta, a ideia da democracia direta, como eu já tinha dito para vocês, que era o governo do povo que elabora as leis, o democratos, tinha uma dimensão seguinte, era lá em Atenas, numa cidadezinha-estado da Grécia, pequena, e aí dizia-se que é o povo que elabora as leis, só que isso aqui é um pouco enganoso, porque o povo que eles estavam referindo aqui não é o povo na sua totalidade, na sua completude. A maioria dos cidadãos ali eram escravos, portanto, os homens livres não precisavam cargo de entender, não precisavam trabalhar onde quer que seja. Então eles deixavam o trabalho na mão dos escravos e podiam ficar na ágora, na praça central da cidade, debatendo as questões públicas. Outra coisa também, as mulheres tinham que ficar em casa cuidando dos filhos, passando roupa, lavando louça, etc. e tal. Não cabia a elas participar da discussão dos problemas públicos, dos problemas da cidade. Portanto, você exclui dois contingentes populacionais muito importantes e muito numerosos naquela época. Os escravos, que eram a maioria, e as mulheres. Então o governo do povo aqui não era bem todo o povo, era o povo entendido como os homens livres. Esses sim tinham poder de decisão. Então essa democracia direta, dessa forma romantizada, como alguns enxergam, que tudo decidia por todos, não era tão democracia assim, certo? A segunda coisa que a gente tem que refletir sobre democracia direta é o seguinte: democracia direta hoje é algo bastante complicado, se não impossível de aplicar. Talvez aqui, numa sala como a gente está aqui, a gente até conseguisse se entender, fizesse uma roda, buscasse a discussão. Mas imaginem o tamanho de um bairro de vocês aqui no Belém. Imaginem o tamanho da cidade de São Paulo para aplicar algo como democracia direta, algo como as pessoas na praça discutindo, se desmembrando todo o tempo. Muita gente já estava apontando aqui a dificuldade de alguns dos amigos seus chegarem aqui por causa do horário de trabalho e tudo, e nós já estamos quase nas 8 horas da noite. Então vocês imaginem se as pessoas tivessem que ficar o dia todo delas, ou grande parte, discutindo todos os problemas públicos da cidade, ou do bairro, que seja. Seria bastante difícil. Seria bastante trabalhoso, a gente não tem mais escravos. Que bom que a gente não tem, mas a ideia da democracia direta não funciona mais dessa forma. Portanto, existe um problema muito grande. A gente tem muita gente, a gente tem pouco interesse das pessoas para debater e as pessoas hoje têm que trabalhar porque não tem mais escravos. Então, a democracia direta como esse ideal a alcançar, ela é muito bonita. Mas se alguém estiver vendendo para você dizendo assim, minha meta é a democracia direta, eu acho que todo mundo tem que se organizar democraticamente de forma de uma democracia direta. Cada um tem uma voz, cada um vai dizer o que pensa. Reflitam bem sobre isso e vejam se dá para aplicar isso na prática, se é possível colocar isso em prática. Porque fazer o canto da sereia muitos fazem, agora é muito complexo isso. Então a democracia direta foi uma forma de democracia que passou. Foi importante para a gente aprender, etc. e tal, já tinha limitações ali e hoje ela tem mais ainda. Pensando
pensando nisso, na evolução do tempo, a democracia representativa tomou o lugar da democracia direta. E o que a democracia representativa tem a trazer para nós? Democracia representativa no sentido justamente de que a gente elegeria representantes que escolheriam o que seria melhor para nós. Eu não preciso dizer para vocês que isso tem uma dimensão complicadíssima. Assim. A primeira coisa, o mais complicado seria como é que o representante vai saber justamente o que eu quero para a minha cidade ou para o meu bairro. E por vezes se é interesse dele defender aquilo que eu quero. E por vezes saber se ele é meu representante de vocês, e se eu quiser alguma coisa diferente de vocês, como é que ele vai pesar isso? Como é que ele vai decidir? Como é que ele vai fazer? É de acordo com a consciência dele? Ou ele tem que meramente manifestar aquilo que a gente pensa? Então, a democracia representativa, ela é uma tentativa de solução para os problemas que a democracia direta vem enfrentando, mas ela também não é perfeita, ela tem sérios problemas. Ela tem problemas fundamentais. Mas, a despeito disso, numa sociedade numerosa como a que a gente tem, a democracia representativa começou a ser a forma de governo mais disseminada, principalmente aqui no Ocidente, onde a gente está. E ela não surgiu só da ideia de vamos ter mais democracia para as pessoas, etc. e tal. Ela surgiu de um enfrentamento entre o rei, o poder dominante, aquele que mandava tudo, e as pessoas da burguesia, as pessoas cada vez mais endinheiradas, mas sem poder político. Então elas começaram a questionar: por que aquele cara é aquele rei que manda em tudo? Aí ele dizia: porque eu tenho um exército. Aí a burguesia dizia assim: bom, eu posso comprar os exércitos mercenários aqui e começar a ter um exército também para mim. Não, mas foi porque Deus investiu a mim de poder divino. Aí a burguesia começava a questionar, justamente dizendo assim: mas não é só você, todos somos filhos de Deus, todos temos esse direito. Então a coisa começou a ficar complicada para os reis nesse período. Aí a democracia representativa vem justamente na ideia de salvaguardar o direito de propriedade e liberdade de comércio, porque o rei estava começando a investir sobre isso, a pegar, a tolher, a tomar os bens, a tomar as propriedades, a restringir a liberdade dos burgueses, dos ricos de então, de comercializar. E aí é que eles surgem com a ideia de todo mundo tem que ser representado, todo mundo tem que ser ouvido. Então não pensem também, e é importante a gente chamar a atenção para isso, que as coisas vêm de uma forma bonitinha, que as coisas... Alguém chegou e falou assim: vamos dar mais democracia, as pessoas precisam ser ouvidas. Não é bem assim. Tem muito uma dimensão de poder econômico, tem muito uma dimensão da gente olhar para o que as elites estavam pensando naquela época. Como eu disse para vocês, a democracia representativa também tem alguns problemas, né? É a percepção de um descasamento entre a vontade do representante e do representado. E pior, aquilo que a gente está assistindo hoje. Por vezes, não é só que o representante não entende o que o representado quer. Por vezes, ele ganha algum para não entender, ou para votar no outro lado, ou para atender a determinados interesses escusos. E aí a gente entra com o problema da corrupção, que hoje, infelizmente, na nossa sociedade é tão presente. Hoje é tão presente. Há 20 anos atrás não era tão presente assim. Aí a gente tem que fazer uma reflexão também, que é o que eu vou trazer depois na outra aula para vocês. Será que a gente também não tinha bastante problema de corrupção antes, e eles não eram abafados, justamente porque a gente não tinha o poder de investigar, de saber, não tinha a imprensa, não tinha uma série de coisas? Então essa dimensão é importantíssima da gente pensar. Esse discurso muito fácil de corrupção, nossa, nunca teve tanta corrupção, que lamaçal, que coisa horrível. De fato, e não estou tirando a responsabilidade de quem comete atos de corrupção, mas a ideia é justamente a gente ponderar isso e pensar um pouco. Será que hoje a gente não tem instrumentos mais efetivos para fiscalizar essa corrupção e conseguir rastrear e descobrir as coisas das malas de dinheiro? Será que a gente não tem uma imprensa que, mal ou bem, com todos os seus interesses, e ela tem muitos, ela não está fazendo o papel de fiscalizar mais, de ir atrás de algumas coisas, de trazer à tona algumas coisas? A gente tem, de um lado, o mensalão petista, a gente tem do outro lado o mensalão mineiro, do PSDB, e assim a gente vai acabar descobrindo cada vez mais, a gente vai
levando em conta, no governo militar não tinha corrupção, ou será que também o governo militar chegava para o jornalista e falava, você vai mostrar isso mesmo? E você vai querer pagar com a sua vida? Muita gente, né, a história de vocês mesmo, da comunidade, da igreja e tudo, foi uma história de se opor a esse tipo de arbítrio. Justamente muita gente perdeu a vida ou perdeu a liberdade naquele momento para garantir que a gente tivesse esse direito hoje. Então cabe essa reflexão. A gente tem corrupção hoje? A gente tem. É um problema sério? Seríssimo. Mas que bom que a gente está conseguindo ter acesso a esse tipo de descoberta. Como a gente vai mudar isso? Aí também depende de cada um de vocês. Se alguns de trás deram o suor e o sangue para a gente ter a democracia, eu acho que um passo nosso, nada mais justo que a gente honre a história deles e dê agora o nosso suor para que a gente comece a mudar esse panorama também. Certo? Outra coisa também que a gente tem um vício aqui no Brasil, a gente tem uma trajetória muito de idolatrar o Estado. Eu vou chegar nisso no final do encontro nosso de hoje. Mas é justamente da gente achar que os políticos são como se fossem, são objetos de adoração. Eles estão lá e eles são importantes, e o senhor vereador, o senhor prefeito, o nobre deputado, etc. e tal, como é importante aquele cara. Não pensem assim. Esses caras foram contratados por vocês. Toda eleição que a gente vai lá votar na urnazinha eletrônica, e aliás a urna eletrônica ela é uma coisa que a gente tem que ver com muito cuidado, e eu não estou falando de fraude, dessas coisas que a gente pode questionar depois, mas eu estou falando no seguinte sentido: a gente chega lá na urna, vota para os candidatos. O que acontece no final, quando a gente acabou de votar? Que palavra que aparece na urna eletrônica? Fim. Alguém acha que aquilo é o fim? Aquilo é só o começo, exatamente. É a pior mensagem que eles poderiam colocar ali para nós, certo? Aquilo não é o fim. Aquilo é o fim só para quem acha. É o fim do mundo, né? Aquilo é só para quem acha que o processo eleitoral acaba no momento que eu vou lá, digito e vou para casa. Vou lá fazer meu churrasquinho, vou descansar em casa, etc. e tal, e acabou. Não é isso, não é essa percepção que a gente tem que ter. E aí vou além. A gente está, como eu disse para vocês, a gente está contratando aquelas pessoas. E garanto para vocês que os desvios, a gente não tolera muito uma pessoa que aparece, a gente contratou uma pessoa para trabalhar na nossa empresa ou na nossa casa. Se o cara for só de vez em quando, se o cara fizer só o que a gente quer que ele faça às vezes, vocês não vão manter esse cara trabalhando com vocês por muito tempo, eu tenho certeza disso. Então, por que a gente trata a esfera pública com tanto descaso, gente? Por que a gente olha para a esfera governamental e fala assim, deputado roubou, mas sempre todos roubam, etc. Se alguém tirasse algo da sua casa, dentro da sua casa, vocês não teriam a mesma permissividade. Portanto, não é uma questão que a gente está incutindo em perdão, nada, é sistema jurídico mesmo. A gente não sequer admite que a gente tenha que acompanhar essas pessoas. Vocês votaram. Muitas pessoas votaram. Quantos de vocês, eu vou fazer um questionamento, talvez já esperando o resultado, porque a gente está aqui. Quantos de vocês lembram quem foi o vereador que vocês votaram nas últimas eleições? Por favor. Exatamente, eu sabia que eu ia ter esse resultado. Sabe por que eu tenho esse resultado? Porque vocês são pessoas diferentes da maioria da sociedade. Vocês estão aqui discutindo política, vocês se importam. Agora, se eu pegar uma amostragem, se eu for lá no metrô e perguntar, não vai ser a maioria que vai erguer a mão com vocês, a não ser que eles estejam dizendo desonestamente, que eles queiram contar e achar bonito, mas se eles estiverem sendo sinceros, a minoria que vai levantar a mão. Por quê? Por que eu digo isso? Porque eu acho? Não, porque teve uma pesquisa do Ibope que saiu depois das eleições de 2010, 3 meses depois das eleições de 2010, quantos por cento vocês acham que não lembrava do candidato que votou a deputado nas eleições? Muito bem, 70% não lembrava. Isso é uma vergonha para a gente. Como é que a gente quer acompanhar um mandato parlamentar? Como é que a gente quer que o nosso candidato trabalhe de acordo com o que a gente acredita, se a gente nem lembra quem é ele? Aí a gente pode dizer assim, e eu me bato muito nessa tese, e vocês vão ver eu falando isso também. É o jeito que o sistema político está montado. A gente poderia ficar horas a fio discutindo isso, que é uma discussão bastante importante também. Mas eu acho que não adianta nada a gente mudar 1000 instituições políticas
se a gente não tiver o mínimo do zelo, porque, como eu disse, as pessoas que trabalham na sua empresa, na sua casa, quando elas cometem qualquer desvio, quando elas não estão de acordo com o que você contratou, você se lembra delas, você está vendo elas ali. Então é um pouquinho de começar a prestar atenção, mas meu candidato não ganhou. Então verifique a postura dele, porque certamente ele vai se candidatar de novo depois. Vamos ver se ele está defendendo as mesmas coisas que ele está. E se você não teve o seu candidato ganhando, fiscalize o outro que disse que ganhou dele, que disse que ia fazer diferente, para ver se está fazendo diferente. Então a gente tem que começar a colocar na nossa cultura política a ideia de tratar com a coisa pública tanto zelo quanto ou mais do que a coisa privada. Mas eu digo porque justamente porque ela afeta o conjunto da sociedade. Ela afeta muito mais do que a nossa órbita privada. Ela afeta o problema do transporte, o problema da saúde, o problema da educação, que a gente tanto questiona, que a gente tanto reclama, com razão. Mas será que não temos que também fazer um pouco da nossa parte? A culpa do modo como a gente está hoje tem a ver com os políticos, sim. Mas os políticos, e aí a segunda parte que eu pus ali, eles não vêm de outro planeta. Não são seres que caem do céu. São seres que nós elegemos do conjunto da nossa própria sociedade. A gente tira esses políticos da sociedade e coloca eles lá. Então, eles não são seres diferentes da gente. Eles são seres que refletem o mesmo tipo de postura da gente. Se a gente se preocupa pouco com a política, se a gente não dá tanta atenção, eu estou dando um olé aqui, não é melhor? Se a gente... Desculpa. Se a gente não se preocupa com... É agora que eu percebi. Se a gente não começa a entender os políticos como membros da nossa própria sociedade e da nossa própria falta de cultura política e da nossa própria falta de percepção, de zelo com a coisa pública, a gente não vai nunca conseguir ter uma representação que a gente acredite que seja boa, justamente porque eles saem do conjunto da gente. E aí a importância também de dar um passo além do que a gente está fazendo aqui, certo? Vocês vão achar que eu estou ficando maluco, mas a ideia é fazer o curso, bacana, eu já vou chegar em outros mecanismos, participar de conselhos de políticas públicas, também bacana, participar de organizar câmaras setoriais, por exemplo. Eu me preocupo mais com a questão de animais abandonados, ou de menores, ou de mulheres, participar desses grupos, melhor ainda. E aí, por que não dar um passo além e participar da política de fato? Porque não adianta a gente deixar a política na mão de hoje dos que estão, porque a gente está vendo onde chegou. Então é justamente a hora de pessoas preocupadas, pessoas que têm isso em mente, pessoas que querem mudar essa política, fazer uma política diferente, começar a tomar pé da situação. E lá no partido que você se identifica, não precisa ser, nunca vai ser o negócio dos seus sonhos, mas o partido com as ideias você se identifica um pouco mais. Qual que você acha que é o melhor, professor? Não tem o melhor, é o que você bate mais com as ideias dele. Aí você vai atrás desse partido, você procura saber quem são as lideranças desse partido no nível local, no nível estadual, no nível federal. Você começa a participar, você não precisa assinar uma ficha a hora que você entrou ali. Muito partido também é malandro, quer que você assine, a hora que você chega lá, assina aqui, tá afiliado. Não é assim. Comecem a participar, comecem a ver o que é aquilo, que discurso que eles estão falando, se o discurso deles tem a ver com a prática do que eles estão adotando, se de repente o discurso deles que é vendido na televisão ou para vocês está parecido justamente com aquilo que eles estão implementando na cidade, no estado, no país. Os maiores partidos políticos estão todos aí, em cidades para vocês verem. E aí a dimensão fundamental, que é o que eu vinha falando para os coordenadores, acerca da internet. A internet hoje é uma ferramenta importantíssima para quem quer participar da discussão política. É por lá que vocês obtêm informação sobre o que está acontecendo. De onde eu tirei esse negócio da MP dos portos? Eu vou lá todo dia, da medida provisória dos portos, eu vou em Brasília, descubro, ou eu assino o diário oficial para vir na minha casa. Não, eu entro na internet de manhã, tomo o pé das notícias, vejo quais são os interesses. Existem blogs hoje especializados. Mas esse aí defende um lado. Aí você lê uma coisa e lê outra também, certo? Essa é a dimensão fundamental da gente começar a se informar com uma série de fontes de informação.
Se eu leio a Veja e falo assim, a Veja defende o PSDB e critica o PT. Aí eu leio a Carta Capital que faz o contrário, eu tiro a minha opinião dali, eu construo a minha opinião, certo? E outras tantas fontes de informação, seja jornais, a gente tem o privilégio de estar em São Paulo, onde circulam uma série, os maiores veículos estão aqui e tratam muito até de temas da cidade. Assim, eu sou de uma cidade, eu não sou daqui de São Paulo, eu sou de Limeira, é o interior de São Paulo. Ainda tenho a sorte de a minha cidade ter 300 mil habitantes e tem 2 jornais, mas eu fiz uma pesquisa ano passado, uma série de cidades até maiores que a minha não tem um veículo de imprensa. O Brasil ainda é uma coisa muito concentrada, a gente tem uma imagem distorcida porque a gente mora em São Paulo, tem até jornal de bairros, o Biel vai ter até da rua daqui a pouco, e a gente acha que em todo lugar é assim, mas não é, certo? Muito lugar aí está completamente abandonado, ou pior, né? Pior do que não ter nenhum é ter só um que conta a versão oficial, certo? Que tem muito lugar, por exemplo, que a afiliada da televisão principal é dos partidos ou do grupo dominante, certo? No Maranhão, não preciso nem dizer há quanto tempo que a Globo é do Sarney, ou em Alagoas é do Polo. Até grandes cidades nordestinas, capitais mesmo, as grandes redes de TV todas são de filiados a partidos, são de ex-governadores. Exatamente, a despeito disso não ser permitido pela... Olha que interessante. Né? Ser proibido agora. E aí? É o seguinte. Vai dizer que está diferenciado. Pois é, só voltando nessa questão, por favor. às vezes fica muito preocupado eu votei, o cara não foi eleito, mas não faz uma leitura do contexto. Ele está numa coligação ou votar no partido. Exato. Aquele voto, por mais pequeno que seja, ajudou a eleger alguém. Exatamente, a gente tem a questão da representação proporcional no Brasil, né? Que é a questão da lista aberta. A gente vota por vezes num candidato e está elegendo o outro, né? Isso aí fica muito evidente, como é o nome do senhor? Nelson. Seu Nelson. Quando a gente está fazendo um voto dito de protesto. Sim, Né? O brasileiro adora isso. Em vez de protestar votando nulo, vai protestar votando naquele que está no fica, né? Ou vai votar naquele que meu nome é etc. Então, você vê, nas últimas eleições que a gente teve, os candidatos mais votados todos, os candidatos mais votados que a gente teve nas últimas 4 processos de eleições foi voto de protesto, exatamente. Foi Enéas, Clodovil e agora Tiririca. Sem atentar para essa dimensão que o senhor chamou a atenção, que é importantíssimo. Quando votaram no Tiririca, levaram uma série de pessoas, algumas das quais participantes de um esquema de corrupção, contra o qual as pessoas estavam votando justamente por isso. Eu não aguento mais corrupção, vou votar no Tiririca. E levou todo de brinde o pessoal da corrupção de novo. Então, quer dizer, tomar pé, entender a política e pesquisar quais são as regras do sistema, etc. e tal, não é um capricho. Não é um capricho, não é uma coisa que a gente esteja fazendo porque é uma coisa que eu sei a mais, como eu sou erudito. É o mínimo que a gente precisa para ser cidadão, o mínimo. Não gosto dessa lei, acho que não devia levar junto. Legal, entenda, conteste, brigue, vá lá no seu deputado, no seu vereador, onde quer que seja, ou na internet mesmo, e diga o que pensa. Entendeu? Oi? Exatamente, então, briga por ela. Se acha que a reforma política é o caminho, briga por ela, entendeu? Agora, a questão é que a gente não pode se acomodar dizendo, vou votar de protesto. Eu nem estou discutindo sobre a qualidade do Tiririca, do Clodovil e do Enéas, se eles são bons parlamentares ou não. Alguns dizem, inclusive, que o Tiririca até surpreendeu. Ele é assíduo, ele vai na maioria das sessões. Eu não sei se é bom ou mal ali na maioria das sessões, mas ele vai, certo? Então, assim, mas ele, sem brincadeira, ele defende pautas ligadas à questão do circo, dele ser palhaço, né? Então, assim, tem uma dimensão que, beleza, alguns podem gostar da representação, mas eu tenho certeza que a maioria não votou nele por isso. Entendeu? Então a gente tem que começar a aprender a olhar, aprender até a protestar, porque até o protesto é um ato que, se não pensar, não adianta nada. Então, o que é a ideia? Eu estou aqui dizendo para vocês, participem, vocês têm que participar, Agora, uma participação sem consciência, uma participação sem vir aqui fazer o que vocês estão fazendo, é uma participação que você vira massa de manobra, que você toma atitudes impensadas como essa, de eleger, votar em um e carregar os outros que você não gostaria de carregar. Então, assim, é fundamental que não fique só na participação pela participação, mas que vocês avancem nisso, que vocês façam o que vocês estão fazendo aqui, tendo essa coisa de aprender o básico, saiam daqui, se informem, busquem conhecer, façam outros cursos,
vão além. Garanto que é isso que o Flávio, isso que a Márcia quer de vocês. Não é só vir aqui, pegar um certificado no final do curso e dizer, olha só que legal, agora eu entendo tudo de política. Nem eu. Eu fiz todos esses cursos que eu falei para vocês e entendo isso aqui, ó. A gente precisa cada vez estar sempre em constante entendimento. Os políticos, eles fazem uma série de coisas que eles são tão criativos aqui no Brasil, né? Principalmente com essa série dos desvios, que a gente precisa estar sempre aprendendo, sempre tomando pé. Então, assim, é uma participação, mas é uma participação consciente, uma participação sempre se informando cada vez mais, sempre crescendo, sempre aumentando o que vocês têm aprender. Isso é fundamental. Eu já vou voltar na outra parte, daí a gente, certo, conclui. Para vocês, vamos fazer um intervalinho de 20 minutos, é isso? 15 minutos. Obrigado, gente. Que dão sustento, trazei também vossa voz e todo anseio. Não quero ver-vos dispersos ao relento. Vinde aprendei o caminho que é novo. É a casa do Pai a vossa espera. Olhar e gestos diferentes, a luz do perdão que o mal supera. E quem vivendo em espírito pobre escolhe a paz e tem sede de justiça, jamais se entregue.